Então, boa noite. Nós estamos no Daf Samer Gimel, Amud Bet, 63, lado B. Mishnah, ela começa com uma pergunta interessante. Primeiro, vamos dar uma introdução. A gente já estudou na Gemara aqui em Kiddushin que o pai ele pode casar a filha pela Torá até 12 anos e meio. A gente sabe que pela Torá, a moça ela tem 3 níveis de idade. Ela tem a parte que ela é Ktaná. O que é Ktaná? É até 12 anos. Depois de 12 anos, entre 12 anos e 12 anos e meio, ela é chamada de Naará. E 12 anos e meio ela vira Bogeret. São 3 níveis que a moça tem. Bogeret, ela já é adulta. 12 anos e meio ela já é adulta, vai casar sozinha, não precisa permissão dos pais. Alguém vai chegar para ela e falar que quer casar comigo, toma um anel na frente de 2 testemunhas, ela vai aceitar. Yehudi, 2 Yehudi, Mazel Tov, tá casada. Só que antes de 12 anos e meio é o pai que faz. Aí aconteceu um caso inusitado. O pai, ele era um bom pai e tal, mas ele deu uma escorregada. Ele foi lá, ele casou ela e depois ele chegou e falou: eu esqueci com quem eu casei ela. Esqueceu. Não, mas casou. Esqueceu. Não, mas ela não esqueceu. A menina ela nem sabia, ela tem menos de 12 anos e meio. Ela não sabia, ela não sabe também, ela não tem como saber. Ele casou ela e não sabe. E agora? Como é que resolve isso? Fazer o quê? Vamos pegar um caso normal, tá? Um caso, vamos começar do... Vai, fala aí. O que acontece no caso desse? Zera, get de quem? Ele não sabe com quem ele casou. Não é que não teve nada. Ele falou que eu sei, eu tenho certeza que ela casou. Eu casei com alguém, mas eu não tô me lembrando com quem. Mas o cara vai lembrar, não é possível, né? O cara não apareceu. Calma, a gente vai ver. A Mishnah vai ter um caso que o cara vai aparecer, mas vamos ver. Isso aqui é outro problema. O problema continua quando ele aparecer. Mas tudo se bem. o cara casou com alguém escreveu no papel. Não precisa. A gente estudou que não precisa de papel. É verdade que A gente tem que ter que atubar então. a Ktubá, o que acontece? Não, é a segunda parte do casamento, é o Nissuin. Ela já é totalmente casada com o anel. A Ktubá, a gente sabe que é o documento de garantia aquilo que ela deveres que o marido está se comprometendo. Depois da Ktubá, que vai o Nissuin e tal, eles vão morar juntos. Mas ela já está casada com o anel, sem a Ktubá. Então, precisa ele dar algo para ela na frente de 2 testemunhas. Acabou. Agora, aí você pergunta, cadê as testemunhas? Boa pergunta. E o anel? Deve ser que as testemunhas também não estão aqui. Viajaram. E cadê o anel? Pegaram o navio, no dia seguinte foram embora. Então, também não tem, as testemunhas não tem como acioná-las para elas saberem. E eles também não têm obrigação, exato. Quantos detalhes eles precisam saber, eles precisam ver, tal. Tem que analisar qual o nível de informação que a testemunha tem que... Ele vê o que está acontecendo, mas tá bom. Deixa pra lá. A testemunha sumiu também. Já deu, não tem nada não. Só que ela ele tá com o anel na mão. Ele recebeu o anel do marido lá, mas ele não sabe de quem. O que faz? Sinuca, não sei. O que faz? Ela pode casar agora com alguém? Não. Tá casado? Não, Não. prometido. Quando? Daqui a um ano? Que é 10 anos? Tem 1 ano pra casar. Depois de 1 ano... Daqui a 30 anos ela vai poder casar com alguém? Não, tem 1 ano Tem que pra esperar fazer o isso. prazo do... Não, tem que ter... Tem 1 ano pra fazer isso Alguém aí. se manifestar. E aí ninguém se manifestou? Mas se ninguém se manifestou, aí tem que fazer alguma coisa. Cerimônia, para anular. Vai separar de quem? Do céu? Vai dar um gueto do céu? Quem vai dar um gueto pra ela? Calma aí, não tem 1 ano pra ele, não é obrigação dele. Não, o costume realmente é fazer o Nissuin. O marido tem a obrigação de... A gente já estudou isso no começo também. Tem 1 ano. Que depois de 1 ano ele tem a obrigação... porque o Kiddushin era tipo, não é um noivado, é mais que um noivado. Mas era como se hoje fosse o noivado. Muitas vezes fazia o Kiddushin, dava o anel, já estão casados, precisa de gueto para separar, ela não pode trair, ninguém pode trair ninguém. Tem todas as severidades que a Torá dá para uma pessoa casada, só que o costume era que fazia roupaço depois de 1 ano. Então, mas deu a data de 1 ano no máximo, ele já está obrigado a sustentar ela. Mas cadê ele? Para sustentar ela. Esse não é o ponto. O problema é cadê ele? Cadê o cara? Na lei judaica não existe uma lei civil do que a partir se o cara desaparece, não tem um Deus aí que aparece, nasceu não tem tempo assim, considerado como anulado, assim. Exatamente, que não existe isso pela Torá. Não existe. Não existe isso Apareceu pela na Torá. internet, O caso mais grave
O caso mais grave e mais triste é esse. Quando o marido some. Ó, vamos falar um caso normal, tá? Caso normal. Não vamos chegar nesse caso. Um caso prático normal. E daí? O marido, num belo dia, ele some de casa. Pronto. E aí? Ela pode casar depois de um ano com alguém? Não. 10 anos? 20 anos? 30 anos? Não pode. Não pode. Só se tiver testemunhas que ele morreu. Aconteceu isso. Não, isso acontece. Não, acontece. Pode acontecer. O cara foi pra fazer negócios em algum lugar, nunca voltou, mas aí Arrumou. testemunhas, etc. Queria... Tudo bem. Agora, o problema é pior. Esse cara aqui nem sabe quem é o pai. Vamos supor aqui, no caso assim, do Brasil. Se o cara some, dá uma sumida. A partir de um determinado tempo, ele pode ser considerado morto a partir do momento que o corpo não foi achado durante quanto Mas é tempo? leis? Não sei. Pela lei pode. Por Não, tudo bem, naquele mas acidente lá Ah, do das Teresol, leis judaicas. que vários corpos morreram, inclusive judeus. Aí os caras eram casados. Aí vai encontrar no meio daquele lamaçal todo o corpo das pessoas identificadas. Esse aqui é um caso mais prático ainda, nas Torres Gêmeas, caiu, tinha judeu que não acaba muito Yehudi. É um caso muito sério isso, mas é diferente. Eu não sei, eu não estou agora falando qual foi a lei lá, o que falaram, nem sei qual foi a lei lá que falaram, mas é diferente, entendeu? É um pouco diferente porque eu não estou querendo agora falar lá, não sei. Mas lá teve lá na registro que o cara entrou no prédio, o prédio desabou, as coisas são... É um caso diferente. Mas num caso, pela Torá, se chama Aguná, a moça aqui, o marido, ela some e fica sem receber um gueto, muito triste, muito grave, isso aqui. Aí aconteceu um caso, que pelo escorregão do pai aí, um caso sério também. Então vamos ver aqui a Mishnah, como que a Mishnah resolve isso aí. Vamos ver. Kidashtet biti veniodel mikidashtia. Eu casei minha filha, mas eu não sei com quem eu casei ela. Mas aí a Mishnah, ela fala assim, de repente o que aconteceu? Realmente é um problema, mas nossa Mishnah, ela fala um caso específico. O Ba'acher ve'amar ani kidashtia. Veio uma pessoa e falou para ele, foi comigo que você casou ela. E agora? Melhorou alguma coisa? Não. Tem que ter testemunho. O cara chegou no nada. Você está falando que tem que ter testemunha. Agora só. Então esquece isso. Esquece esse cara. Se o pai falar, eu casei minha filha com fulano, você acredita? Não. Cadê a testemunha? Ele falou, tem 2 testemunhas também. Isso a Torá deixa. A Torá, ela tem na Torá está escrito, nos casos da Torá, minha filha eu dei para esse homem. A gente aprende daqui que o pai, ele sim é acreditado para falar com quem ele casou a filha. Tá bom, tem algumas exceções, entendeu? Isso aqui é uma exceção. Normalmente, realmente tem razão. Normalmente precisa de 2 testemunhas para fazer várias coisas. Tem alguns casos que a gente vê na Torá que não precisa. Esse é um dos casos. E vários casos. É muito interessante esse assunto de testemunhas, não testemunhas. Tá, tudo bem. Okay. Mas como ele próprio casou com ele? Como? Por exemplo, só uma testemunha. Não, o pai, ele é acreditado, fala Neeman, fala, casei minha filha com fulano. Agora o problema aqui é que veio um homem e falou, você casou comigo. Você casou comigo. E aí, a gente acredita ou não acredita nele? Pode ser que ele está mentindo também. Pode ser que ele viu aqui o pai que não está desnorteado e está se aproveitando aqui da situação. Então vamos ver o que a Mishnah fala. Tem grana. O Ba'achad ve'amar nikdashtia ne'eman. Ele é acreditado. Nessa situação ele é acreditado. Tem que entender que a coragem do cara foi muito grande. Por um lado, eu não sei com quem eu casei ela. Por outro lado, tinha grandes chances de aparecer um cara assim. Ele falou, com você não foi. Eu tô olhando todo o seu rosto, não te vi, nunca vi você na minha vida. Tenho certeza que não foi você. Aí o cara ia ficar totalmente envergonhado. Então, até por esse risco que ele é acreditado. Quando o cara chega, ele toma esse risco e chega e fala na frente, todo mundo não foi comigo. Ele é acreditado. Então vamos lá. Neeman. Zé amar Neeman Zé. Não, desculpa. Neeman. Agora aconteceu um outro caso. 2 pessoas vieram e falaram, foi comigo. Aí piorou a situação. Porque agora alguém aqui Tá mentindo. Alguém aqui está mentindo. E agora? O que faz? Faz igual o Salomão. Corta ela no meio, metade para cada um. Metade para cada um. Muito bom. Boa ideia. Escolha. Vamos lá, e aí?
Soluções. Então pergunta a primeira coisa. Queremos soluções. Pergunta para eles dois assim. O que ela tem? Qual o que você gosta dela e não gosta dela? Não deve ter o detalhe do anel, alguma coisa. Sabe qual é o problema? O problema é que todo mundo já viu a história do rei Shlomo. O Melech Shlomo, todo mundo já sabe que é isso, entendeu? Então não dá mais pra... O problema é que tem dinheiro demais, entendeu? Então a briga é grande. Ok. Viu que ela gosta ou não gosta? Alguns caras desse povo... Ela não se não sabe. conhece. Os caras. Ela não tem opção, menos de 12 anos, não tem opção. Tá, ok. Só pra falar, entre aspas, depois quando a moça casa, a gente sabe que tem uma obrigação de ela conhecer o marido conhecer ela, pelo menos se verem. Mas menos de 12 anos... Se ela não gostar do cara? Tá bom. Tem que analisar o que vai acontecer. A gente já falou... a gente já falou que o Talmud, ele não gosta desse sistema de casar a filha com 12 anos. Que isso é só... isso aqui é só algo que, em último caso, se for necessário, em momentos de perigo, sei lá o que, dá pra fazer uma situação dessa, mas não, o Talmud fala que ele é um Magni, se eu não me engano, o Rebbe, ele falava mal de quem fazia uma coisa dessa. Fala. Essa coisa da idade, 12 anos, 12 anos e meio, é uma coisa que é de Rabanan ou é uma coisa da Torá? Torá. A gente aprende da Torá essas leis. Que a gente vê na Torá que ele deu, nesse mesmo assunto que eu te falei, Edbitina Tatela Ishazé, que ele deu para a filha dele, e aí a gente vê que o pai pode casar a filha com até quando a filha é pequena. Ok, tá bom. Continua a Gemara. Então vamos mandar a Gemara, vamos ver o que a Gemara fala. A Mishnah fala, Zé Amara Niki Dashtia, Zé Amara Niki Dashtia. Um falou, eu casei, o outro falou, eu casei. Shnehem Notlim Get. A Mishnah dá uma solução, que os dois deem agora o divórcio para ela, então com certeza ela está livre. Essa certeza não é certeza, né? Pode ser que nenhum dos dois. Pode ser que nenhum dos dois. Mas do mesmo jeito que a gente acreditou, nos dois a gente acredita também. Nos três também. É óbvio que pode estar dando errado aqui a situação, pode ser que você agora está permitindo ela casar com uma terceira pessoa e ela nem recebeu o gueto do marido verdadeiro dela, pode ser. É um problema sério isso, mas na prática a gente acredita. Outra solução tem duas pessoas aqui, um dá o get e o outro casa com ela. Tinha dado? Como é que é? Se vira. Não, tudo bem. A Mishnah não fala agora qual vai ser o sistema aqui de decisão qual dos dois. Não fala. Vamos lá. Gemara. Amarav. Neeman liten get ve neeman lichnos. O Rav, ele fala que calma, a Mishnah não é que nem a gente está pensando. Vamos entender. O primeiro caso que a gente viu é caso simples, o pai fala, eu casei minha filha não sei com quem, apareceu uma pessoa e falou, foi comigo. Aí está escrito que ele é acreditado. O Rav fala, ele é acreditado, sabe para quê? Para dar o get para ela, mas não para casar com ela. Vai dar o get e ela vai poder casar com todo mundo. A gente não vai agora, porque uma pessoa. A gente não vai agora, por quê? Vocês entendem por que ele está falando isso? Ele está falando assim, porque se a gente falar que a pessoa que chega e fala, casa comigo, ele vai ter direito de casar com ela, então pode ser um espertinho que quer se aproveitar da situação. Então, como a gente vai tentar solucionar isso? Falando, todo mundo vai poder casar com ela, menos você. Então você vai ter que dar o get para ela, e aí ela vai poder casar com outra pessoa. Então isso que é a ideia do Rav. Amarav Neeman de ten get, então ao começo da Gemara, Neeman, ele é acreditado, dá o get. Ve Neeman lichnos, não pode entrar, ele não pode casar com ela. Eles não vão poder viver juntos. Neeman de ten get, en adam chotev elolo. Por que ele é acreditado em dar o get? Vamos explicar para ele que não vai poder casar. Se mesmo assim ele quiser fazer isso, a gente tem uma regra interessante. En adam chote velolo. Uma pessoa não peca se não é para ela. Ou seja, a pessoa quando ela peca, ela faz uma coisa errada, pelo menos para ela ter algum proveito disso. Então essa pessoa aqui, que ele vai estar mentindo, falando que ele é o marido dela, para liberar ela, isso é uma coisa séria, um pecado sério fazer isso, porque ela é uma moça casada, na verdade. Então o que acontece? A gente fala que normalmente a pessoa não vai fazer isso. Por quê? Se for para ele casar, ele peca para ele ter proveito. Ele está com a Yetzirah grande, então ele vai fazer errado. Mas se é para outra pessoa casar, En Adam Roter, exatamente.
Enandam roter, a pessoa não peca, velo, lo, e não para ele. Quer dizer, se não é para ele, ele não peca. Então por isso que a gente acredita no que ele fala, que ela está casada, mas o Rav fala, não com ele. Não vai poder casar com ele. Ele não é acreditado para casar com ela. Porque a gente tem medo, a gente está dizendo, talvez, o Yetzirah dele está muito forte. Ou seja, está com muita vontade de casar com ela, então ele está soltando uma mentira para poder casar com ela. Senão ela vai ficar presa, como a gente falou. Ela está casada, ninguém sabe com quem, ninguém vai poder casar com ela. Então, isso que fala o Rav. Ok, vamos continuar. Fala Gemara, Rav Asi Amar, o Rav Asi discute com o Rav. Então, a primeira ideia, qual foi a primeira ideia? Vamos falar de novo. O Rav falou, o cara que falou que ela foi casada, casou com ele, na verdade, que ele casou com o pai, ele não pode casar com ela, só as outras pessoas. Essa é a ideia do Rav. Veio o Rav Asi e discute. Rav Asi Amar Afneemar Lichnos. Ele também é acreditado para casar com ela. Ou seja, o Rav Asi fala que o cara que fala ela casou comigo, ele é acreditado também, ele vai poder casar com ela. Isso o Rav Asi está discutindo com o Rav. Se está casado, não precisa mais fazer. Não, tudo bem. Ele vai poder morar com ela. Te acredita e deixa ele morar com ela. Por quê? É mais fácil. Então aqui tem um ponto que a gente já falou um pouquinho antes disso. Tem um ponto que o cara chegar e levantar e falar que foi ele que fez, ele está levando um risco sério que o pai não conheço. vai falar, todo menos você não foi. Então, como ele correr esse risco, o Rav Asi fala, acredita nele. Porque de qualquer jeito aconteceu, ele casou com alguém. O pai casou a filha com alguém. Então, o cara está falando que é ele, então vamos acreditar. O Modé fala que mas tem um caso que o Rav Asi ele concorda que o cara não vai poder casar. Qual caso? Modé Rav Asi beomeret nitkadashti veniodat lemit nitkadashti. Quando a moça fala, agora é uma moça adulta, casou sozinha. Eu casei, mas não sei com quem eu casei. Eu também. Não, bêbada não pode ser, porque se alguém casa bêbado, não sei se vale o casamento, né? Ele tá fora de si. A festa é depois do casamento. Então, Depois que ele casou, ele ficou bêbado. Esqueceu o que casou. Mas não. Ele quer casar, eu dava beber também. Mas beber antes, eu acho que é meio complicado isso. Se a pessoa tá bêbada, ela casa. Não sei quanto. Acho que não dá não pra fazer. A pessoa não tá. Bêbado casar. Porque tem uma lei. Se um chotê, um cara que tem problemas mentais, ele pode casar? Aí eu não sei como é que é. Acho que pode, não? Ele tem discernimento para escolher alguém, para casar com alguém. A gente sabe que o chotê, a pessoa que tem problemas mentais, é óbvio que tudo tem níveis, né? Depende do nível. Mas um nível assim que a pessoa não tem responsabilidade, não tem isso aqui, os nossos sábios falam que ele está isento de todas as mitzvot da Torá. Para todas as mitzvot. Inclusive casar, que é uma mitzvah, então ele ele não pode tirar ninguém da obrigação, e não vai poder vender nada. Exato. Então porque tem. Então casar também. Para minhar ele também, ele pode ser comprado? Não sei, para minhar, não sei. Dependendo, não sei. Parece que a princípio, se o cara tem um problema mental sério, a princípio, não sei, nem se para minhar conta, não sei. Ok, vamos lá. Então fala Gemara. O Rav Asi fala o seguinte: quando ela falou que ela casou e não sabe com quem casou, e vem um homem e falou foi comigo, aí a gente não acredita, ele não vai poder casar com ela. O Rav Asi normalmente fala quando é a história com o pai, que o pai casou a filha menor de 12 anos, 12 anos e meio, e aí um cara fala foi eu, a gente deixa. Mas se o caso é com a moça, que ela é adulta, e ela falou eu casei, esqueci com quem, veio um homem e fala comigo, com ele não vai poder casar. O Rav Asi fala, isso eu concordo com o Rav. Por quê? Vocês entendem a mudança aqui? Por que é mais... Dá para ter mais medo, suspeitar mais aqui nesse caso? O homem pode casar com mais mulheres, né? Então... Pode. Não. Mas o problema é essa mulher, se ela é casada, se ela casou com outra pessoa ontem, e vem um outro homem agora e fala que foi comigo, então ela é uma proibição séria, grave, que ela não pode ter dois maridos, né?
Então, fala o Ravasi, fala quando ela fala que casou, mas não sabe com quem ela casou. O Ba'echad ve'amad kidashti, eu casei, en kones, ele não pode casar com ela, porque a gente já suspeita que aí o Yetzer Hara dos dois está alto e ele falou a mentira, ela também aceitou a mentira no desespero lá, que ela achou que ela ia ficar sem casar, não sei o que, e gostou dele e tal, ela pode estar mentindo também. Quando é o pai tem menos Yetzer Hara aqui, não é ele que vai casar, então a gente, o Ravasi acredita. Quando é o caso que a própria moça é adulta, a própria moça, o Ravasi fala, eu concordo com o Rav, a gente até acredita nele, que ele que casou pra dar o gueto e liberar ela, mas ele não vai casar com ela. Ok. Agora, todo caso é que ela tá falando que ela esqueceu, mas vem um casal, eu casei com ela casou comigo, acabou. Ninguém nunca suspeita, ninguém nunca duvida, não é? Não está falando um caso normal, ninguém duvida. A gente está falando num caso que ela está falando que ela esqueceu com quem ela casou. Tnan. Ratzu echad noten get ve'echad kones. Fala a Mishnah, vamos entender aqui, ó. Pela Gemara, da Mishnah tem um caso que está parecendo difícil. Está escrito assim. Ratzu echad noten get ve'echad kones. Vamos entender, no final da Mishnah a gente falou um caso que apareceram dois candidatos. Duas pessoas falaram que foi comigo que ela casou. Qual foi a solução da Mishnah? Se eles quiserem, um pode dar o get e outro pode casar. Agora vamos olhar no lado de quem... Uma pessoa falou que foi com ele e a gente está falando que ele vai poder casar. Isso aqui parece contra o que o Rav falou. O Rav falou que quando a pessoa fala que é com ele, não pode casar. Tiufta de Rav. Eram dois. Qual a diferença? Essa é a pergunta. Porque se um falou que casou, provavelmente um não vai poder casar, né? E se o cara abriu mão, porque pode ser provavelmente que é dele. Acho que tem uma prova porque o outro desistiu. Talvez. Vamos ver o que a Gemara fala. Tiufta de Rav. O que é Tiufta? A gente já viu algumas vezes, quando tem uma pergunta forte, a Gemara chama de Tiufta. Ih, tá difícil pro Rav. O Rav se enrolou aqui. Aí o Rav fala, não, nada disso. Amal echarav, shani atam, de keivan deika, acher badei, irtutei mirtat. É diferente, lá a palavra da pessoa, algo como você falou, o caso aqui é diferente. Qual foi o caso? O caso que agora tem duas pessoas que estão na frente do Beidin falando, o pai casou comigo. Tem outra pessoa, é um motivo para você ficar com mais medo, né? Imagina, um deles está mentindo e o cara devia estar morrendo de medo. Então, é um desafio aqui que... Agora, pelo fato dele tá tão forte, a palavra dele aqui tem que ter mais força, porque ele tem um fator a mais desse medo, então tem mais força a palavra dele. Por isso, nesse caso, a chance de conseguirem desmascarar ele é muito grande. E mesmo assim ele foi lá, então nesse caso eu falo, Rav, eu concordo com o Ravasi, que aí ele vai poder casar também com ela. Nesse caso, o cara que falou vai poder casar também. Ok? Num caso normal, o Rav fala, quando só tem um candidato, o Rav fala, não confio nesse cara. Confio para liberar, mas não para liberar para os outros, mas não para ele casar. Mas quando tem dois, ele tem que ter mais coragem ainda de entrar nessa fria aqui, porque os dois. Por quê? Porque eles estão desafiando, estão ficando muito perto aqui de ser desmascarado. Mesmo assim, ele fala, então a gente libera para ele poder casar também. É um pouco estranho essa ideia, realmente está um pouco esquisita. Não sei, a gente viu que no Mishnah não entrou em detalhes qual dos dois vai casar com ela. Ok. Tânia aqui batei de Ravasi. Agora fala com Mará, vamos falar uma braita que vai falar de acordo com o Ravasi. Qual é a ideia do Ravasi? Que a pessoa que falou que foi com ele que casou, ele também pode casar, continuar a viver com ela. Não é só os outros que vão poder, não é só ele dar o gueto e os outros vão poder, ele também vai poder casar com ela. Tânia aqui batei de Ravasi, uma prova, uma braita como Ravasi. Então fala a braita, casei minha filha e eu não sei com quem eu casei. Esse caso, né, que a gente falou.
Vem uma pessoa e falou, foi comigo, casou. Ele é acreditado a casar. Então na Braita está escrito claramente como Ravasi, que ele também vai poder casar com ela. Ele fala, foi comigo, e a gente deixa ele casar com ela. E agora? Aconteceu depois que ele foram casar, foram morar de novo morar juntos, apareceu uma outra pessoa, mas foi comigo que casou. E aí? E aí, Celso? Como você resolve isso? Vamos resumir então o que aconteceu. O pai falou, eu não sei com quem eu casei minha filha. O fulano chegou, foi comigo. Aí foram abrir lá a Gemara em Kiddushin da 63. Tá escrito lá que você é acreditado e pode até voltar a morar, né, com a sua esposa. Graças a Deus, vocês se encontraram de novo. Aí ele foi lá, começou a viver com ela. De repente, depois de algum tempo, aparece uma outra pessoa e fala, mas foi comigo que ele casou. Eu fui trabalhar, juntar um dinheirinho. Tinha combinado, ele nem se lembra. Então, o que faz agora? Deixa a confusão. Não. Vai ter que pedir Salomão tem um lance, não, vai ter que pedir guia do cara. Mas não pode cortar não, ele fazia umas perguntas, Salomão, e conseguiu descobrir. Então, vamos ver o que a Gemara fala. Vai ter que pedir guia dos caras. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que você acredita mais nesse segundo e não no primeiro? Porque o cara já, quer dizer, Porque ele tem que ter muita coragem. já tá casado. Porque tem que ter muita coragem. O segundo tem que ter... Não, porque o segundo tem que ter muita coragem. Chegar perto de uma mulher casada e dizer que ele quer... Mas ninguém se lembra da história, não é só ele. Mas mesmo assim, o cara não tem prova. Não tem prova, mas ele tem que ter muita coragem para chegar. Fala Gumará, depois que o Beidin... Fala Gumará, depois que o Beidin já falou que, que ele quer o casado, não é que acabou para sempre, mas agora você vai ter que trazer duas testemunhas. Não vai ser assim que você vai tirar agora algo que o Beidin já fixou a Alahá. Provas não tem. O cara é um contra o outro de boca. Então o Beidin já fez... Hã? Morreu, então ficou por isso mesmo. Se a lei da Torá é que pode, eles vão continuar morando juntos, eles vão poder viver. Essa é a lei da Torá. Agora você me pergunta se na verdade a verdade não foi essa. É só pergunta geral, né? Que tudo aqui até no começo da Mishnah dá pra fazer essa pergunta. E se o cara é mentiroso? Aí, entendeu? A gente tem que ter, a gente está com um livro aqui no Talmud, como resolver os problemas. Tem casos que não dá para resolver, tem casos que dá para resolver. A gente resolve na prática. Esse que apareceu agora, chegar para uma mulher casada e dizer não é só esse negócio. Tem muita coragem. Naquela época ele levou um tiro, uma faca. Não, mas tá bom, mas não necessariamente uma pessoa que tem coragem ele consegue fazer as coisas acontecer no Beidin. Ele precisa ter... É um fator, o fato da pessoa ser um pouco... Mas depois que uma coisa está já resolvida, não basta ter coragem. Tem que ter agora... Tem que ter duas testemunhas. Uma não basta, etc. Ok, tá. Aí pode te dar uma pergunta. O cara arruma duas testemunhas, compra as testemunhas. Cara, e toda a Torá é assim. Duas testemunhas, na teoria, hoje em dia não, mas na teoria, com Beidin dava para matar uma pessoa. Sempre é assim, entendeu? O Beidin tem seus jeitos de como não, tem suas táticas, como questionar as testemunhas, perguntas tal, para ver que eles não são mentirosos. Mas na teoria, duas testemunhas têm força máxima na Torá, pode fazer muita coisa. Chega duas testemunhas chegam agora e falam, você está devendo para ele 100 mil reais. Duas testemunhas. É óbvio que vão verificar, no final das contas, as duas testemunhas, eles não foram, não conseguiram achar mentira neles, você vai ter que pagar. É assim, né? Ok. Então não tem o que fazer, a gente acredita nas testemunhas, isso na verdade é uma lei da Torá, uma Gzerat HaKatuv da Torá que a testemunha tem força máxima. Funciona até hoje. Agora eu te falo, duas testemunhas, Moshe, Rabbeinu e Aharon HaKohen. Eles vão chegar a falar, fulano está devendo 100 mil reais para o Marcos. A gente acredita? Passa logo. Não acredita. Porque dois irmãos não podem ser testemunhas. Entendeu? As coisas não são... Hoje em dia também. Não é tão simples assim. Também na vida real não pode ser. Mas Moshe jamais é a identidade dele. Moshe jamais, Aharon jamais, mas os dois juntos não têm força na frente do Beidin de obrigar alguém para tirar... Tá? Ok. Vou fazer uma pergunta muito... Atualmente, sim. não dá para fazer um cartório com registro
Que tu bota assim? Não. Tinha minutinho. Porque, assim, cada rabino lá guarda seus ketubá do casamento que ele fez. E assim, se esse casal vai pro. Se alguém foge para outro país, vai para outro país.